O Hospital da Fusan, a Fundação de Saúde e Assistência ao município de Caçapava, recebeu 10 mil máscaras descartáveis que vão ser destinadas às equipes médicas da unidade. Mais de 400 profissionais devem ser beneficiados. Os itens foram doados por uma fábrica de chocolates instalada na cidade. Outras quase 20 empresas também já enviaram doações ao Hospital da Fusan. Mesmo antes da prorrogação da quarentena no estado de São Paulo até o dia 10 de maio, o comércio e vários setores da economia já sentiam os impactos da pandemia do coronavírus. Com o sumiço dos consumidores das ruas, o uso do delivery foi uma alternativa para não impactar tanto o caixa de restaurantes, bares e lanchonetes. Mas como ficam os pequenos comércios considerados não essenciais, como vestuário e calçados, por exemplo, vender pela internet é uma saída desde que o produto seja divulgado, anunciado de alguma forma. É sobre este assunto que eu converso com o publicitário e professor da Unital, Carlos Santos. Professor, boa noite, bem-vindo aqui ao Band Cidade. Eu já gostaria de começar essa conversa com o senhor falando daquele ditado, né? Quem não é visto, não é lembrado. Essa máxima, esse ditado vale ainda mais em tempos de crise, né, professor? Boa noite. Boa noite, Otávio. Tudo bem, exatamente. Quem não é visto não é lembrado. Principalmente com essa quarentena, realmente está difícil de se fazer visível, né? Em meio a tantas notícias ruins, tanta crise. Mas não é o momento da gente deixar de ser visto, né? É necessário investir principalmente em publicidade de alguma maneira, né, professor? Exatamente, né? Mesmo que a empresa esteja fechada, né, não esteja atendendo fisicamente o cliente, ela deve se manter na mente do consumidor, seja através das redes sociais, seja através da mídia tradicional. Não é o momento de parar. Logicamente que a intensidade dessa propaganda não será a mesma, né, de tempos normais, porém ela precisa, né, essa marca precisa estar na mente do consumidor, né? Uma vez aí retomado o movimento, o consumidor vai se lembrar dessas marcas, né, dessas empresas. Professor, o enfrentamento de qualquer crise exige criatividade, né, professor? Principalmente, né, criatividade em meio à crise, né? Você tira o S da crise, da palavra crise, e vira CRI. Então, criatividade realmente é uma das saídas aí para os empresários. E, infelizmente, tem muitos empresários que estavam unicamente, né, no ponto de venda físico e não tinham uma conversa com o consumidor através dos meios digitais. E isso acaba dificultando um pouco, né, manter o relacionamento agora em tempos de crise. Professor, o senhor acha que esse período pós-crise vai revelar um mercado online ainda mais forte, principalmente aqui na nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte? Quer dizer, esse mercado digital sai fortalecido após essa crise do coronavírus? Com certeza, Otávio. A gente deve ter adiantado aí pelo menos 5 a 10 anos em alguns segmentos, né? Empresas que não tinham nenhum tipo de estratégia digital, que agora estão se vendo obrigadas praticamente, né, a atender os seus clientes aí via digital. Alguns restaurantes que atendiam somente né, no ponto de venda físico e agora estão trabalhando através do delivery. Então a gente vai ver sim um incremento bem interessante, alguns segmentos, né, descobrindo aí o sucesso que é o delivery, né, a facilidade que se tem aí para atender os consumidores e principalmente alguns restaurantes, principalmente, né, na área de alimentos, gastronomia, eles devem sim manter essa entrega delivery, mesmo com o movimento físico, aí, o movimento nos seus pontos de venda físico voltando ao normal. Professor, se por um lado a gente tinha os comerciantes mais resistentes a esse mercado digital, às vendas online, a gente também tinha consumidor resistente também a entrar nesse mercado, né? Agora o consumidor precisou se adaptar, né, a essa realidade. Exatamente. Por incrível que pareça, ainda tinha muitos consumidores, né, muitas pessoas aí que tinham medo de colocar um cartão de crédito, né, num aplicativo, num site, e com essa necessidade, né, de se manter aí um mínimo, né, de alimentação, bebida, enfim, né, vários setores aí atuando neste mercado digital, as pessoas foram obrigadas a quebrar algumas barreiras, né, alguns paradigmas aí que ainda tem bastante.
Professor, o senhor acha que esse é um momento também de fidelizar o cliente, né? Criar aí um laço ainda mais estreito entre o comerciante e o cliente, né? Para permitir essa venda? Com certeza, Otávio. Como eu falei, né? Aqueles clientes que já tinham um canal digital de comunicação com o seu consumidor, hoje não está passando tão apertado, né? Mas alguns empresários, algumas empresas aí que não tinham nenhum tipo de contato, né? Às vezes a pessoa não tinha nem o número do WhatsApp do consumidor. Então ela tem que sair do zero, então isso acaba dificultando muito. Mas aquelas empresas que já mantinham um contato aí nas redes sociais, perfis nas redes sociais, ou até mesmo, né, algum tipo de atendimento, né, nas redes sociais ou digital, essas empresas vão sair mais fortalecidas, com certeza. Dicas preciosas, obrigado. Eu conversei com o professor Carlos Santos, professor de Publicidade da Unital. Grande abraço, professor. Obrigado pela participação do senhor aqui no Band Cidade. Até a próxima. E ainda nesta noite no Band Cidade, grupo de voluntários de São José dos Campos se reúne para arrecadação de alimentos. Itens vão ser destinados a famílias carentes da cidade. Empresários e militares da Força Aérea Brasileira também participam da ação. Hora certa para você, 7 horas e 11 minutinhos. Continue com a gente, já estamos de volta.